Graça e paz a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no Palavra de Fé Salvos pela Graça. Eu sou o pastor Robson de Magalhães, sou formado, sou teólogo pelo Seminário Teológico das Assembleias de Deus do Belém, um curso ao qual finalizei do primeiro semestre do ano passado e atualmente estou cursando mestrado na Faculdade Servos de Cristo, Estudos Divinos e Pastorais, lá na Vila Mariana. Você que conhece o canal, meu muito obrigado, Deus te abençoe. Você que não conhece o canal, se inscreva e faça parte deste projeto. Hoje é um vídeo teológico, iniciando a semana, e que Deus já possa abençoar a semana de todos vocês. Eu tenho um propósito, coloquei um propósito no meu coração, tomara que dê tudo certo. Eu quero falar dos 4 evangelhos de Cristo, escrito respectivamente por Marcos, Mateus, Lucas e João. E se der tudo certo, sem eventuais transtornos, esses vídeos sairão na sequência durante esta semana e a outra semana. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Cristo escrito por Marcos. Eu usei por base 3 livros, um que eu usei no meu bacharelado, quando eu estudei a teologia do Novo Testamento, que está aberto, que eu estou fazendo uma nova leitura de Frank Tillman, bem como também a teologia do Novo Testamento de Led e a espiral hermenêutica de Osborne. Foram os 3 livros que eu coloquei como base para podermos falar acerca do primeiro evangelho escrito por João Marcos. Algumas observações são importantes para que vocês possam entender este vídeo teológico e que possa edificar a vida de vocês. Bom, João Marcos. A primeira vez que João Marcos ele é citado nas Sagradas Escrituras é no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, na libertação que o apóstolo Pedro teve no momento em que foi preso por Herodes Agripa, por volta do ano 44 depois de Cristo. João Marcos ele era sobrinho de Barnabé, conforme Colossenses 4:10. João Marcos, era muito natural também as pessoas terem 2 nomes, João em hebraico e Marcos em romano. João significa Deus gracioso e Marcos, grande martelo. Acerca do Evangelho de Cristo por Marcos, ele tem como característica a objetividade. João Marcos, ele não escreve como o Sermão da Montanha, não inicia como o Sermão da Montanha, escrito por Mateus, não tem uma grande narrativa acerca do nascimento de Jesus como Lucas, nem mesmo acerca da encarnação de Cristo e acerca da oração de Cristo, algumas ponderações como foi feito pelo apóstolo João. Entretanto, algumas coisas são importantes desse evangelho. Eu entendo que o Evangelho de Marcos é um dos escritos mais cristológicos que tem. Segundo a tradição, segundo a história, Marcos, ele pegou os relatos do apóstolo Pedro no momento em que Pedro pregava ou ensinava em Roma. E ele pegava esses relatos e desses relatos ele fez alguns contidos e escreveu o seu evangelho, o Evangelho de Cristo. Foi desta forma que Marcos compilou o primeiro evangelho. O primeiro evangelho foi escrito por Marcos, por volta do ano 60. E por qual motivo, pastor Robson, Marcos escreveu o seu evangelho? Naquela época, havia perseguições contra os cristãos. Como era algo novo, o cristianismo era tratado como uma seita judaica. E devido a estas perseguições, a tradição, a história sugere que Marcos ele compilou as falas de Pedro e nesta compilação ele traz o primeiro evangelho por volta do ano 60. É o mesmo João Marcos, a qual o apóstolo Paulo ele não deseja que acompanhe numa próxima viagem, tendo em vista que na primeira viagem ele havia abandonado. Mas vamos falar de algumas características importantes do Evangelho de Marcos depois dessas considerações iniciais. Ele inicia desta forma. Eu vou fazer 3 observações muito importantes para explicar para vocês o porquê o Evangelho de Marcos é um dos escritos mais
cristológicos que tem. Porque ele é tão objetivo? Ele é objetivo não apenas por ter menos capítulos, como os evangelhos de Mateus e Lucas e João. Não. Ele é objetivo pelo primeiro capítulo e primeiro versículo. Ele começa, eu fiz aqui algumas anotações, inclusive que eu já estou no meio das anotações, deve ser por falar muitas vezes o mesmo ponto. No capítulo 1, no verso 1, ele inicia desta forma: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aqui, bem no início, está uma das características fundamentais do Evangelho de Marcos. A palavra no grego evangelho significa evangelium, que quando nós traduzimos para o português significa boas novas. Por que este ponto é muito importante, pastor Robson? Por uma coisa muito simples. Ele diz que essas boas novas, este evangelho de Jesus, o Cristo, o Messias, Filho de Deus. Os judeus na época esperavam um grande profeta, conforme Deuteronômio, capítulo 18, verso 18, um grande profeta que Deus havia prometido que ia substituir Moisés, bem como também um grande rei da linhagem davídica, que ia tirar os judeus do jugo, do estado de vassalo que se encontravam com os romanos. Entretanto, na pessoa de Cristo estava o profeta e o rei, não no aspecto terreno, no aspecto temporal, no aspecto israelita na época, mas num aspecto muito maior. É por isso que Marcos fala, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Quando Marcos introduz a palavra Filho de Deus, ele quer dizer que Jesus Cristo era igual a Deus. Era desta forma que os judeus entendiam quando uma pessoa se referia desta forma, Filho de Deus. Primeira característica importante é que Marcos ele coloca de uma forma implícita, porém clara aos judeus, que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Em outras palavras, ele era idêntico, da mesma semelhança que Deus. A segunda característica é que ele já cita Isaías. Por qual motivo ele cita Isaías? Porque o profeta Isaías é o profeta mais messiânico do Antigo Testamento. Nenhum outro profeta citou tantas mensagens futuras, messiânicas. É por este motivo que ele cita Isaías, dizendo que Jesus, o Filho de Deus, ele foi profetizado por Isaías. Após ele citar Isaías, ele já fala acerca do batismo de Jesus e do ministério de Jesus. Perceba que ele, como eu já havia falado, ele não fala acerca da Sermão do Monte, ele não traz toda a linhagem genealógica como Mateus, nem mesmo a forma que Jesus nasceu como Lucas, nem mesmo o aspecto da encarnação como João, mas ele já fala acerca do ministério de Jesus. O Evangelho de Marcos ele traz esta objetividade, preste bem atenção. Ele inicia dizendo que Jesus Cristo era o Filho de Deus, ele era igual a Deus. Ele cita Isaías, dizendo que Isaías profetizou acerca daquele Cristo que João Marcos escreve. E ele já inicia dizendo que Jesus Cristo tinha uma grande missão, que Jesus Cristo tinha uma grande objetividade, que era trazer salvação às pessoas. E eu quero destacar aqui, acerca desta objetividade, dois grandes versículos. Um eu vou explicar de uma forma mais detalhada, o outro não tem tanta necessidade. É o capítulo 10, verso 45, escrito pelo evangelista Marcos. Abra a tua Bíblia e leia junto comigo. Diz desta forma, abre aspas, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muito. Fecha aspas. Nesta frase, há três palavras muito importantes que eu separei aqui para vocês, que vai aparecer aí na tela. Três significados importantíssimos. O primeiro, o substantivo vida, no grego, psique, que tem caráter expiatório. Segundo, o verbo resgatar, no grego litro, que significa dinheiro de resgate. E por fim, a preposição por, no grego ante, em lugar de.
Estas três palavras, o substantivo vida, o verbo resgatar e a preposição por, tem um significado muito especial para todos nós. Acerca do substantivo vida, pishke, tem um caráter expiatório. Os judeus sabiam muito bem que na antiga aliança o sumo sacerdote era o único que poderia entrar no Santo dos Santos. Ele oferecia um sacrifício de um animal a ele mesmo para expiar o próprio pecado e da família dele. Posteriormente, um próximo animal seria o bode expiatório, que iria confessar o pecado de todas as pessoas, e este animal seria morto para poder cobrir o pecado da nação de Israel. Quando Marcos coloca esta palavra grega, pishke, significa que Jesus Cristo, ele foi o cordeiro, ele morreu por muitas pessoas. Olha só a ideia, o caráter expiatório que Marcos coloca apenas nesse substantivo. Bem como, comumente a isto, o verbo resgatar, do grego litron, significa um dinheiro de resgate. Era muito comum naquela época as pessoas comprarem escravos por dinheiro. E esta compra libertaria o escravo de uma servidão ou de uma condenação. Portanto, com esse dinheiro, na época que Marcos escreve esse evangelho, tinha por objetivo ou tirar o escravo de uma servidão ou da morte. Então, quando ele coloca que Jesus deu a vida dele por resgate, significa que um alto preço foi pago para poder tirar muitas pessoas. É a próxima preposição por, ante, em resgate de muito. Em outras palavras, o que Marcos quer dizer que os judeus entendiam? Que Jesus, ele pagou um alto preço, ele mesmo deu a própria vida por resgate de muitos. Eu, você, todos nós. É esta ideia que Marcos ele finaliza no capítulo 14, verso 24, que eu leio na versão NVT. Abre aspas. Então Jesus disse: este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. Fecha aspas. É esta a ideia e é esta a objetividade e finalidade do Evangelho de Marcos. Marcos tem uma única ideia, dizer que Jesus, o Filho de Deus, que é igual a Deus, o mesmo Messias, citado por Isaías, ele veio para poder proclamar as boas novas. E pós a proclamação das boas novas, embora não haja tantas introduções como os demais evangelhos, e embora não haja tantas citações no Antigo Testamento como os demais evangelhos, ele veio para poder morrer em resgate de muitos. Capítulo 10, verso 45, capítulo 14, verso 24. O evangelho de Marcos é extremamente cristológico. Marcos, embora ele não tenha andado com Jesus, ele não tenha sido uma testemunha que presenciou os feitos de Jesus, este rapaz não tinha dúvida nenhuma acerca da substituição penal. Eu vou dar um exemplo para poder fechar com elegância. Imagine um armazém, e nesse armazém tem vários objetos, e esses objetos todos seriam condenados. E este armazém tem um dono, e ele diz: todos esses objetos, todos eles serão queimados no fogo. Todos eles, porque eles são meus, eles pertencem a mim. Eu tenho o direito de fazer com esses objetos, o que eu bem entender. E vem um homem, um bom homem, e ele dá a própria vida. E quando ele morre na cruz do Calvário, ele diz: está consumado. E Deus aceita esse sacrifício. É como ele disser dessa forma: eu substituí a escravidão dessas pessoas. Em mim está toda a culpa dessas pessoas. Agora, todos os seus objetos são meus. Substituição penal. É esta a ideia de Marcos. O Evangelho de Marcos é um dos evangelhos mais cristológicos, mais lindos. Tem como característica a objetividade. Lembrando que este vídeo
tenho como base a teologia bíblica e não a teologia sistemática. É um vídeo simples, curto. Foi usado 13 livros, além da Bíblia Sagrada, para tentar resumir o máximo possível o Evangelho de Marcos. Se você gostou, se fechou com elegância, você dá o like e coloque nos comentários. Compartilhe este vídeo. Faltam 10 pessoas para chegarmos a 1000 inscritos. Ajude o Palavra de Fé. Divulgue este vídeo, se inscreva no nosso canal e ore, como eu estou orando pela sua vida. Muito obrigado e até o próximo vídeo, o Evangelho de Mateus. Forte abraço e Deus abençoe a todos.